Hello, titia chegou, minha gente! Vamos fazer aqui os comentários do áudio do Vital dessa quarta-feira, dia 27 de novembro de 2024, com o título O Pensamento tem Ação? A verdade sobre sua força criadora, né? Onde o Vital falou muito dessa questão do pensamento, inclusive a pedido de um inscrito do canal dele, que fez algumas perguntas para ele. E aqui, mais uma vez, fica muito claro essa questão da intenção, né? O que realmente movimenta é a intenção. E por mais que muitas vezes a pessoa pense em determinada situação que ela quer criar para ela não alcança essa criação porque o que cria não é o pensamento. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: o nosso poder de criação, ele nasce no mental, ele nasce no pensar, porque você tem que saber o que você quer, você tem que ter uma ideia clara do que você quer. Mas o que colapsa é o sentir, né? Então a intenção que você deposita, né, o sentimento que você deposita naquilo que você deseja criar é que vai colapsar essa realidade. Então, assim, a intenção, eu gostei de uma frase que ele, né, disse no texto: a intenção é o projeto, o pensamento é a possibilidade. Então, assim, a intenção é a chave que vai gerar a ação, é a energia em movimento. O pensamento, ele te traz as possibilidades de acessar, inclusive, ferramentas para criar o que a tua intenção deseja. E é muito importante que, quando eu falo clareza, é muito importante que a gente trabalhe a nossa clareza. Até para a gente perceber se o que a gente pensa é o que a gente sente. Se o que a gente sente é o que a gente fala. Se o que a gente fala é o que a gente faz. Eu falo, vira e mexe, da integridade consciencial. Porque não adianta você pensar uma coisa, sentir outra, fazer outra, agir de outra forma. Isso é uma desarmonia total. Total. Esse alinhamento é muito importante para que essa força criadora, de fato, se manifeste. O pensamento, é óbvio, é uma energia, mas ele por si só não cria nada. Mas é óbvio que um pensamento estruturado, um pensamento claro, uma atividade mental clara, nos ajuda, sim, a trilhar um caminho mais reto, vamos dizer assim. Né? Uma mente conturbada, sem saber o que quer, para onde vai, ela fica correndo, né? Que nem cachorro atrás do rabo. Ela não sai do lugar. Então, eu acredito muito que uma das primeiras limpezas que as pessoas precisam fazer é no mental. É sair da coisa do pensamento negativo, dos pensamentos, né, muitas vezes recorrentes. Porque se você não sai dessa atividade mental, você não sai dessa energia. E você continua sempre circulando nessa energia. Teve uma das questões aí só antes de entrar nessa outra questão, ele deu um exemplo aqui com relação a um exemplo da pessoa, né, que tem a intenção de roubar. Então ela pensou lá, eu vou roubar. Só que ela não concretiza este ato. O fato dela não ter concretizado o ato pode ser um atenuante, mas ela teve a intenção de roubar. E a intenção de roubar gera uma energia que ela vai precisar equilibrar. Ou seja, como a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos e principalmente das nossas intenções. Porque aquilo tudo que a gente desequilibrar, de um jeito ou de outro, a gente vai precisar equilibrar. Ninguém foge dessa lei. Ninguém foge dessa lei.
Teve uma das perguntas também, né, que a pessoa fez, se existe algum problema quando você pensa em fazer mal, sem que ninguém saiba, né? Sem que ninguém saiba. O problema não são os outros, o problema não é o outro. A questão é interna. Os outros podem não saber da minha má intenção, mas eu sei. E eu vou responder à minha consciência. O fato de você fazer certo só quando alguém está olhando não denota caráter. Denota talvez um dom artístico. A pessoa é muito bom ator ou boa atriz. Porque se ela vive de fazer o que é certo somente diante dos outros, essa pessoa veste um personagem. A alma sabe o que ela precisa realizar. A alma sabe o que, entre aspas, é certo, é errado, é ético, é antiético. Então, quando ela cai no erro, vamos dizer assim, embora a gente sabe que tudo é aprendizado, mas quando ela desequilibra algo, ela sabe que ela vai precisar equilibrar. Se é algo que ela faz diante dos outros ou não, não muda nada. Existe a justiça divina e a justiça dos homens. Nem sempre, aliás, nem sempre não. O que escapa à justiça dos homens não escapa à justiça divina. Mais uma vez aquilo, né? Às vezes a gente vê certas situações e fala, caramba, né? Fulano fez tanta maldade e passou ileso. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Pode ter passado ileso aos olhos do mundo, mas ninguém sabe o que de fato, né, ele passou e o que ele vai passar. E outra coisa que eu achei fantástico aqui, né? A injustiça dos homens serve à justiça divina. Quando eu falo aqui tantas e tantas vezes, gente, a gente não sabe o que está acontecendo, gente, a gente não sabe quem é quem, gente, as trevas trabalham para a luz, gente, a injustiça dos homens está aqui, trabalha para a justiça divina. Porque às vezes, ele deu até o exemplo, né? Então, às vezes você vê uma pessoa neste momento experienciar aquilo que nós enxergamos como injustiça no contexto atual. Mas muitas vezes ele está exatamente reequilibrando através da justiça divina, mediante essa injustiça terrena, ele está reequilibrando mediante a justiça divina. Ai, como a gente não sabe de nada, gente. A gente não sabe de nada. Num tempo como esse que a gente vive de transição planetária, onde tudo caminha para a solução, para a finalização, vocês acham mesmo que há alguma possibilidade de que algo que esteja acontecendo hoje não seja de fato para reequilibrar, para harmonizar? A gente não pode esquecer que nós pedimos para passar pelo que nós passamos. Por mais absurdo, por mais maluco que pareça, nós pedimos. E este reequilíbrio provavelmente é o carimbo no passaporte de muitos de nós para a quinta dimensão. E olhar a vida sob esse ponto de vista, entendendo que tudo é muito maior do que o que nós conseguimos entender, faz diferença. Entender mais uma vez que ninguém passa o que não tem que passar, faz diferença. Entender que você não vai arcar com a responsabilidade dos outros, faz diferença. Entender que você vai arcar com a responsabilidade do que você pensa, diz, sente e faz, é a diferença. Não tem nada fora. É tudo aqui dentro. Se eu harmonizo aqui dentro,
inevitavelmente, eu harmonizo lá fora. Se ocupar da intenção é o trabalho a ser realizado. E quando eu digo se ocupe das sementes e não se preocupe com a colheita, é basicamente isso. Se a sua intenção é no bem, é óbvio que o que você vai atrair para você é o bem. Ah, mas tem tanta gente boa que sofre, só atrai coisa ruim. De novo, ninguém sabe se essa pessoa que é rotulada de boa, de fato, o é. Não tem erro, não existe erro no serviço de entrega do universo. Não existe erro na contabilidade do universo. Não existe. E se alguém que é muito bom está passando, né? E muitas vezes atraindo situações difíceis, de novo, ela pediu plano de alma. De repente, aquela é a prova que ela precisa vencer para liquidar os débitos dela. Então, quando você aprende a olhar por este ponto de vista, você percebe realmente e você assimila realmente que não existe algoz, que não existe vítima, que tudo está devidamente onde deve estar, tudo posicionado da forma correta. E independentemente de qualquer coisa, alimentar boas intenções sempre vai ser eu diria que até uma ferramenta de defesa. Não se esqueça, de boas intenções o céu está cheio. Não é o contrário. Veja como o sistema é ardiloso, né? Quando eles inventaram aquele ditado de que de boas intenções o inferno está cheio. Porque eles sabem o que de fato é uma boa intenção, o quanto essa boa intenção movimenta e é capaz, né, de transformar a vida. Então é o céu que vive cheio de boas intenções, de pessoas com boas intenções. Às vezes a pessoa comete um erro e ela realmente não tem intenção de ferir, de machucar, de prejudicar alguém, mas acontece alguma coisa, né, no meio do caminho em que, infelizmente, acontece daquela ação gerar algum problema. Mas se a intenção dela foi no bem, isso com certeza vai ser considerado. O pensamento tem peso, mas a execução da intenção é que vai gerar esse movimento, vai gerar essa ação e essa reação. E a gente precisa entender uma coisa importante, né? Tudo que vem pra gente saiu da gente, em algum momento. Se não foi nessa vida, foi em outra vida. Quando a gente olha para a nossa vida e vê acontecer certas coisas, fala, meu, isso aqui não faz sentido eu estar vivenciando isso. Não é dessa vida, mas é de outra. Putz, grila, tô quitando o carnezão. Beleza. Acolher, aceitar e soltar. Né? Compreender, acolher, aceitar, soltar. Porque realmente o que vem pra gente é nosso. O que vem pra gente saiu da gente. Mesmo que, num primeiro momento, aparentemente, não faça o menor sentido. Teve uma outra pergunta, né? Como se livrar dos pensamentos negativos? E aí ele traz essa questão, né? Mude o que está dentro de você. Mude as intenções e você mudará os pensamentos. Então, o trabalho a ser realizado é naquilo que você está intencionando. E isso vai trabalhar os seus pensamentos.
E sair dessa questão de pensamentos negativos nasce, ou vamos dizer assim, né? Deve ser trabalhado na intenção que você emite para o mundo. É preciso alinhar-se. É preciso silenciar a mente. A mente mente, minha gente. De vez em quando, realmente dar um cala-boca na mente e falar, peraí, fica no teu canto aí, que agora eu preciso me conectar comigo. Certamente a tua conexão com a sua alma vai te levar para o caminho certo. E vejam, como essa questão, né, dos pensamentos coloca as pessoas numa espiral de loucura mesmo, né? Porque tem muita gente por aí batendo cabeça e sofrendo com tanta coisa ruim que tem sido falada e mostrada. E essa energia gerada e que as pessoas acabam, né, entrando, as impede inclusive de raciocinar. Todas essas notícias que os veículos têm divulgado, gerando um terror nas pessoas, se as pessoas soubessem o quão poderosas elas são, a ponto de neutralizar tudo isso. Mas, o que é que acontece? Esse plano tão bem estruturado das trevas, ele veio justamente o quê? Desconectar o ser humano dele mesmo, da essência dele. Quando a gente para pensar que a gente que nós somos usinas de luz, que a gente pode usar essa usina em nosso benefício, mas também em prol da humanidade, puxa vida. E quando a gente executa o trabalho, puxa vida, que satisfação. Né? Muitos de vocês que têm assistido, eu tenho certeza que tem gente aqui que está bastante temeroso por um terceiro conflito. Lembre-se, isso já foi falado muitas e muitas vezes. Eles não têm o controle. Eles não podem apertar o botão. Os nossos irmãos galácticos já retiraram o controle das mãos desses loucos há muito tempo. Não é permitido nenhum tipo de processo que possa levar a Terra ou a sua humanidade à destruição. Eles podem ter a mídia ainda. E tem né, às vezes nos poucos grupos que eu acabo vendo, vira e mexe aparece assim a informação. Precisa parecer real. E precisa mesmo, porque as pessoas precisam do famoso chacoalhão que eu já falo há tanto tempo. Agora, nós que sabemos que não vai acontecer este conflito, que as forças espirituais estão no comando de tudo e que, como eu disse, nada que possa destruir o planeta e a humanidade será permitido, qual é a ação que nos cabe? Contrabalancear essa multidão que vibra no medo. Já dizia nosso querido Dr. David Hawkins, uma pessoa que vibra na boa vontade. Boa vontade. Só boa vontade, que é 310 Hz. Ela neutraliza 90 mil pessoas. 90 mil pessoas. Uma pessoa que vibra no amor neutraliza 750 mil pessoas. Não existe um estudo, né? Teria que fazer aí todo um cálculo que, sinceramente, não sou eu que vou fazer. Para a gente constatar uma pessoa que vibra na clareza, que é 660 Hz. Quantas pessoas ela neutraliza? O amor é 500. A clareza é 660. Clareza. Basta você vibrar na clareza. Agora, uma pessoa que vibra na gratidão, 800 Hz. Quanto uma criaturinha abençoada dessa não neutraliza. Não menospreze o seu poder de ação.
Não menospreze o trabalho grandioso que você realiza. Vibre dentro da escala Hawkins ou dentro da escala Ágata, nas frequências mais elevadas, e saiba que você, nem que você neutralize já vai estar fazendo. E o neutralizar, gente, não é combater, é simplesmente neutralizar. Eu anulo aquela energia negativa. A minha energia de amor, ou de boa vontade, ou de compaixão, ou de entrega, ou de abundância, ou de gratidão, se sobrepõe à energia negativa de milhares. Por isso que o trabalho deles é tão pesado, para que as pessoas sintam medo, para que as pessoas vibrem naquela energia, para que as pessoas pensem 24 horas por dia em tragédia, porque é isso que eles querem consolidar. Do outro lado da balança estão quem? Os loucos, que olham e dizem, calma gente, não vai acontecer nada disso não. Como eu acabei de dizer, eles não têm o controle. Vou continuar trabalhando essa energia, porque eu sei exatamente o que ela significa no contexto atual. E é isso que nós precisamos fazer. Eu sei que a minha vibração amorosa, a minha intenção amorosa, inclusive, me ajuda a mentalmente manter um padrão de pensamento mais elevado, manter um padrão emocional mais elevado, manter um padrão energético mais elevado. Aí, meu filho, não tem trevoso que aguente. Não tem. Quando a gente aprender a se valorizar, sem menosprezar nada ou ninguém, mas entender que nós sim estamos aqui para fazer um belo trabalho e que muitos de nós já estamos fazendo, a gente vai ganhando mais motivação, mais clareza e vai cada vez mais tomando posse do nosso poder de pensar, de sentir, de agir, de falar. E essa integridade vai nos fortalecendo mais e 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 mais. Portanto, pensamento sim é muito importante, tem um peso muito grande, mas é a intenção que manda em absolutamente tudo. Que a gente preserve, que a gente conserve as nossas melhores intenções. Para elevar o pensamento negativo, é preciso liberar-se de intenções negativas. Olhe para suas intenções, mas olhe com os olhos do observador, para que você possa detectar se há necessidade de trabalhá-las. E à medida que você trabalha essas intenções, consequentemente, seus pensamentos também serão trabalhados. Tá bom, minha gente? Fica aí então o áudio do Vital, né, os comentários. O pensamento tem ação? A verdade sobre sua força criadora, do dia 27/11 de 2024. O Vital fez no dia 25, segunda-feira, um áudio que foi um áudio de respostas, né? Eu, lamentavelmente, não vou conseguir trazer para cá, tá? Então, eu vou manter os áudios do sábado, que eu posto na segunda, e os áudios de quarta, que eu posto na quinta, mas eventualmente eu posso postar na sexta, além dos outros conteúdos aqui do canal. Tá bom, minha gente? Vital, meu querido, um grande abraço para você. Gratidão por mais este vídeo, né, tão esclarecedor acerca das questões da intenção e do pensamento. Que Deus te abençoe. E a vocês, crianças, um grande beijo. Fiquem com Deus e amanhã eu volto com mais um conteúdo. Até lá!